Bom dia, irmãos. Eu estou gravando esse sermão no início da tarde, né, entre meio-dia e 1 hora da tarde, então ainda bom dia. Nós estamos agora trazendo a palavra do Senhor no culto noturno, né, para o culto noturno, e eu tenho certeza que todos os irmãos estão seguindo as orientações que são colocadas pelos médicos, pelas autoridades, tendo cuidado para não ter contato, tendo cuidado com os idosos, principalmente. Quero trazer uma palavra de consolo aos irmãos antes de iniciarmos a nossa pregação, com relação àqueles que precisam trabalhar no domingo, aqueles que precisam trabalhar amanhã, segunda-feira, né, por obrigação, por dever de ofício, por questões outras, que não podem deixar de trabalhar. A palavra que eu quero trazer a vocês e a família de vocês é a seguinte: não adianta desespero, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, ter cuidado com esse sentimento de pânico, né? Nós temos que ser sábios com relação a isso e não nos deixarmos levar pelo pânico. Todos vão contrair o vírus, não existe possibilidade das pessoas não serem expostas em alguma medida. Infelizmente, os idosos são mais vulneráveis, sim, é um momento delicado para eles. Nós temos que ter cuidado com eles e nós temos que ter cuidado também com aqueles que têm, aquele grupo, né, que tem problemas de saúde prévios que são mais vulneráveis. Então, com calma, com tranquilidade, com parcimônia, nós vamos passar por esse período. Logo, logo isso vai acabar. O Senhor vai nos trazer o socorro. Nós vamos ter aí um remédio que melhora a situação daqueles que estão mais graves. Então, isso vai trazer um pouco mais de sossego a todos e assim nós vamos poder ter assim mais calmo para passar por todas essas situações. O importante agora é que a próxima semana agora principalmente, início de abril, nós realmente estejamos guardados dentro de casa, que tenhamos pouco contato, aqueles que podem, a fim de que a curva das pessoas que estão sendo contaminadas seja mais leve, não seja tão grave, assim o sistema de saúde possa atender aqueles que são mais graves. Vamos orar nesse instante para começarmos o nosso culto e depois disso ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós oramos a Ti, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal. Ó Deus, nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, nós não poderíamos estar em outro lugar. Ó Deus, guarda os nossos irmãos, os mais idosos, guarda-nos, ó Deus, nesse momento de tanta dificuldade. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar em Ti, Senhor, e que o pavor não tome conta de nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço para que sejamos iluminados, para que aprendamos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós ontem falamos, né, ou no caso, o vídeo que eu gravei ontem, né, que foi ouvido por todos hoje, então hoje nós já falamos sobre esse assunto mais cedo, que é a questão do cativeiro de Israel e como o povo sentia saudade do culto, como o povo lamentava não poder estar no culto, chorava. Nossa escola dominical, baseada no Salmo 137, quando também lemos Isaías no capítulo 1, lemos Hebreus no capítulo 10. Em todos esses momentos nós meditamos sobre essa questão da dificuldade que existe hoje, e aí trouxemos, né, isso para nós, que é a dificuldade que nós temos hoje de ir cultuar a Deus com os irmãos, o lamento daquele povo. E por que aquele povo chegou àquele ponto, né? Por que eles pararam no cativeiro e tiveram essa dificuldade? Enquanto eles estavam lá, realmente houve grande lamento. E esse povo, pela misericórdia de Deus, um dia voltou para a Terra Prometida. Nós estamos expondo livros dos profetas que são do período do retorno do povo de Deus para a Terra Prometida. E nós, desde o livro de Ageu, temos percebido o quanto o povo é realmente duro, porque depois de todo o processo que eles tiveram que passar por causa da sua desobediência anterior ao cativeiro, eles voltam do cativeiro
vão para a terra prometida, evidentemente, não todos, mas uma boa parcela. Eles recebem a oportunidade de serem liderados por Neemias, por Esdras, e tiveram como privilégio ouvir Zacarias, ouvir Ageu, ouvir Malaquias, tudo num período curto. Né? Foi um período curto em que muitos profetas se levantaram, onde eles tinham bons líderes, e mesmo assim eles teimavam em desobedecer a Deus com as mesmas coisas, por incrível que pareça, irmãos, com as mesmas coisas que o povo, né, tinha sido levado para o cativeiro. Isso é bastante interessante a gente notar, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre o grande privilégio que nós temos. Nós estamos tendo a oportunidade de mensurar o quanto nós somos privilegiados antes, né, desse processo todo que nós vivíamos, que era de termos cultos recorrentemente. É muito interessante que agora nós estamos vivendo esse momento e estamos sentindo essa situação acontecer, nós nos sentimos privilegiados, mas eu tomara que nós ouçamos a voz do nosso Deus, nós realmente entendamos que estarmos passando por esse momento de não podermos cultuar o Senhor é sim sinal que Deus está nos disciplinando, sim, irmãos. A ausência do culto público é um sinal de disciplina de Deus também. E eu espero que, para nós, como filhos do Senhor, essa disciplina seja realmente ouvida, ela seja realmente sentida, que nós não sejamos duros de coração e não olhemos simplesmente para nós dizendo assim, mas eu não faço nada de errado, mas eu não... Pois é, quantos em Israel eram fiéis e foram punidos junto com o povo? Daniel, né, que foi levado cativo para a Babilônia, fiel ao Senhor, seus amigos fiéis ao Senhor, e mesmo assim passaram por todo aquele processo difícil. Jeremias, o profeta chorão, como muitos falam, né? Passou por esse processo junto com o povo de Deus. Não teve como escapar, ele era do meio do povo, então não seja orgulhoso e ouça a repreensão do nosso Deus. É muito melhor para todos nós ouvirmos isso, meditarmos e nos humilharmos diante da presença do Senhor. Por isso, nós hoje vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, do versículo 17, até capítulo 3, versículo 6. Nesse trecho das Escrituras, nós vamos poder observar como Deus ele manifesta a sua justiça por meio do seu servo, por meio do seu instrumento de justiça. A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo é realmente a manifestação da justiça de Deus contra todo aquele que comete maldade, que diz que não é válido servir ao Senhor. Então, a manifestação da justiça de Deus agora vai ser propagada, vai ser profetizada pelo profeta Malaquias. O Deus imutável vai mostrar que o seu plano ele permanece inalterado. A manifestação da justiça de Deus é esse plano que vai ser revelado agora. Então, num primeiro momento existe uma constatação de pecado contra o Senhor, a partir do versículo 17. Depois é feita uma avaliação de si mesmo diante dessa constatação, o povo se autoavaliando. Depois disso, há uma descrição e acusação contra o povo de Deus, porque a partir daquela premissa do pecado, há uma série de coisas que Deus vai começar a dizer que o povo faz contra o Senhor. Depois disso, haverá uma resposta do Senhor a essas questões que o povo coloca contra Deus. Então, o mensageiro do Senhor é a resposta contra esse povo mau.
João Batista seria aquele que prepararia esse caminho, falaria de arrependimento, como nós podemos ver nos evangelhos. O Senhor, o anjo da aliança, ele é manifestado para que para alguns ele seja disciplina e purificação e para outros condenação. É mais ou menos nesse sentido que o profeta Malaquias ele profetiza. Então, vamos aí para o versículo 17. A constatação do pecado. O versículo 17 diz que o povo enfadava o Senhor com suas palavras. O povo realmente estava trazendo grande desgosto para o nosso Deus. O nosso Deus, ao invés de estar sendo honrado pelo povo de Israel, no caso o povo judeu que havia saído do cativeiro, estava sendo afrontado pelo Senhor, estava sendo realmente... Essa que é realmente a melhor palavra a respeito disso. O povo estava afrontando o nosso Deus. O povo estava trazendo grande desgosto para o nosso Deus. Infelizmente, irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação que parece que nem seria possível imaginar que pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem servir ao Senhor, poderiam estar fazendo isso. É muito difícil pensar que isso poderia existir, mas existe sim, irmãos. As pessoas muitas vezes servem a Deus por motivos escusos, por motivos que são desconhecidos de nós, crentes, porque nós nunca imaginaríamos que pessoas dentro da igreja, dentro do povo de Deus, poderiam dizer que é enfadonho servir a Deus, poderiam estar enfadando o próprio Deus com as suas palavras e com as suas ações. Então, eles estavam realmente trazendo canseira ao Senhor, com as suas palavras e ações. Então, a acusação do nosso Deus é essa: vocês cansam a mim. E ainda dizem diante dessa situação, vocês ainda se avaliam diante dessa situação como se não estivessem fazendo isso. Por isso, o versículo 17 continua dizendo: e ainda dizeis, em que o enfadamos? Ou seja, no que nós estamos causando algum mal ao Senhor? Por que nós estaríamos fazendo alguma coisa de errado aos olhos do Senhor? Nós somos vítimas. Ora, nós estávamos no cativeiro, nós voltamos do cativeiro pensando que iríamos colher coisas maravilhosíssimas, coisas extraordinárias. As profecias do profeta Ezequiel nos diziam que nesse tempo nós teríamos grande fartura, entendendo inclusive errado, né, a palavra do Senhor por meio do profeta Ezequiel. Queridos irmãos, a verdade é que aquele povo queria usar Deus para os seus próprios interesses. Eles achavam que a principal necessidade deles era de riqueza, comida, bebida, fartura. E não era a principal necessidade deles. A principal necessidade deles era o Senhor e mais ninguém. Mas como você pode convencer uma pessoa disso, sendo que ela não teme ao Senhor? Então Deus vai lá e diz a elas: vocês estão me enfadando, vocês estão me cansando com essas palavras e essas atitudes. Vocês estão chegando diante de mim, sacerdotes e povo, com um culto negligente. Vocês estão se ajuntando para pior e não para melhor, profecia já dita por meio do profeta Isaías. O ajuntamento solene daquele povo era detestável ao Senhor, e agora, depois do cativeiro, eles voltam para o culto, cansando o Senhor, fazendo com que o Senhor diga que é melhor que alguém feche as portas do templo. Que aquele povo chegue diante do Senhor com aqueles sacrifícios detestáveis a Deus.
chegando diante de Deus com sacrifício que Deus não quer. Deus quer de nós o melhor, irmãos. Agora nós vamos aprender, diferentemente daquilo que aquele povo fazia, a honrar Deus com tudo, acima mesmo até do cuidado de nossas vidas. Nós temos que continuar sendo zelosos com o culto de Deus e não sermos cínicos ao sermos confrontados pelo Senhor, ao sermos colocados pelo Senhor para ouvir que nós o enfadamos e depois disso, evidentemente, o Senhor Deus não quer isso, que nós viemos diante da sua presença dizendo que não é conosco, é com outro, é com aquele que está ali, que está acolá, que deveria ouvir ou que deveria dar atenção a essa palavra que o pastor está dizendo. Não, irmãos, com todo amor e respeito a essa amada igreja, a pregação que eu vou agora pronunciar, segundo a palavra de Deus, por meio do profeta Malaquias, é para você que está me ouvindo. Não é para o irmão que está ao seu lado. Ele está ouvindo também, que é para ele, evidentemente. Mas o que eu estou dizendo é assim, é pessoal para você. Não é para o outro, é para você. Você se enquadra entre aqueles em alguma medida que enfada o Senhor, que traz canseira para o Senhor, porque oferece culto inadequado a Deus, porque não honra a Deus com os seus bens, porque não honra a Deus com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. Como é que você enfada o Senhor? Pensa nisso para que você ouça, para que você possa ouvir a palavra de Deus coerentemente. E a descrição quanto a isso que o Senhor Deus acusa é a seguinte: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, você em algum momento já inverteu a justiça de Deus? Aqui o povo estava se queixando daqueles que fazem mal, aqueles que são maus. Por exemplo, quantos ricos estão aí curtindo com seus milhões em conta? Quantas pessoas que têm recursos e podem passar um ano inteiro trancado dentro de casa e sem precisar trabalhar? E você, que é um servo de Deus, vai ter que, em algum momento, se expor a esse vírus. Você poderia estar dizendo assim: esses é que passam por bons aos olhos do Senhor porque estão sendo aparentemente socorridos com as suas rendas? Você poderia dizer isso. Ora, que não seja nesse período que nós estamos vivendo agora. Ok, antes e até depois, quando passarmos por tudo isso, e quando você vê aquela pessoa que tem bens, aquelas pessoas que têm mais saúde do que você e não temem a Deus, você acha que Deus as tem por boas aos seus olhos por causa disso? Nós sabemos que essa frase aqui também está cheia de inveja. Irmãos, hoje, infelizmente, em decorrência de muitas filosofias, parece que a inveja, o ressentimento pelo que as outras pessoas têm, passou a ser uma regra. Deus condena isso, irmãos. O nosso Deus quer que a nossa vida esteja nele e não nos bens materiais. Nós não podemos mensurar a bondade de Deus com isso, por meio disso. Cuidado, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos cansando o nosso Deus, enfadando o nosso Deus com pensamentos, com palavras, com atitudes que cheiram a inveja. Nós temos o bem mais precioso, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Como eu disse logo cedo, se você morrer, você ganha o céu. Se um rico morrer, e essa é uma doença de rico, porque primeiro estão sendo os ricos que estão morrendo. Se o rico morrer, ele vai para o inferno se ele não teme a Deus.
Quantas pessoas que não temem a Deus, com muitos recursos, com plano de saúde da melhor qualidade, estão morrendo pelo mundo. Pensa, meu irmão, e você aí vivo. E se morrer é a primeira morte, não passa pela segunda morte. Vive eternamente. Segunda coisa que o povo pensava de forma inadequada é que o Senhor se agradava desses. Ou seja, não só o Senhor entendia que eles faziam o que era bom, e o Senhor se agradava dessa bondade, ele também se agrada em si desses que desagradam a ele. Ei, irmãos, é uma loucura. Insensatez absoluta, um desconhecimento sobre a real natureza de Deus. Mas o que os ímpios fazem em momentos calamitosos? Não é justamente duvidar da justiça e do amor de Deus? É isso que exatamente acontece. E é isso que Malaquias descreve. O povo diz: o Senhor não nos ama. O povo diz: o Senhor não é justo para conosco, porque não está nos atendendo como nós vemos ele atender aqueles que são injustos. Que coisa absurda, irmãos. Em terceiro lugar, eles também dizem que o Deus da justiça sumiu, os abandonou. Deus abandona alguém, irmãos? Sim, Deus abandona. Mas abandona aqueles que são rebeldes contra ele. Deus vira o rosto, Deus diz que não aceita o culto, Deus diz que se volta contra com ira. Sim, isso tudo está na Bíblia. Mas contra quem? Desde que nós começamos essas exposições lá no livro de Ageu, nós estamos vendo, irmãos, claramente que o abandono de Deus precede a escassez. Olha, irmãos, se eu fosse vocês, oraria pelos presbíteros da nossa igreja agora. Aí, no seu coração, faça uma oração de agradecimento por cada um dos presbíteros da nossa igreja, queridos. Sabe por quê? Porque foram eles, evidentemente, junto comigo, que decidimos que a pregação seria nesse texto de Ageu e Malaquias. Olha como calha, irmãos. Olha como se harmoniza. Olha como as coisas estão confluindo. Nós estamos diante, veja bem, irmãos, nós estamos diante da resposta. O nosso Deus está nos colocando em meio a estas provações, porque infelizmente nós temos sido uma igreja no Brasil que não teme ao Senhor como deveria temer. Nós temos lunáticos, loucos, varridos na posição de pastor. Nós temos presbíteros em vários conselhos se levantando contra a palavra pregada por pastores fiéis. Igrejas inteiras hoje expulsam pastores porque eles querem cantar salmo. Olha, irmãos, os cânticos de Sião que faziam com que o povo lamentasse, melhor dizendo, por não estarem cantando no templo, segundo o Salmo 137. Hoje, pastores são tirados de igrejas porque querem cantar salmos.
E eu não estou falando de exclusividade de salmos, eu estou falando de cantar inclusivamente os salmos. Inclusive os salmos. Cantar hinos, cantar cânticos e cantar salmos. Veja, irmãos. O que é justo tem sido tratado como inconveniente. A justiça tem sido distorcida e é por isso que as pessoas dizem: onde está o Deus do juízo? Não estou vendo. É um cinismo. Não estou vendo o Deus do juízo. Já pensou, queridos? Onde está esse Deus do juízo, irmãos? Eu digo a vocês, onde é que está esse Deus do juízo? Está contemplando a todos nós nesse instante. Deus não está vendo tudo que está acontecendo, irmãos? Sim. E agora eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar alguns. Deus está mandando essa peste contra o mundo? Sim. É o próprio Deus que está enviando esta destruição contra o mundo. É isso mesmo. Os ímpios é que se levantam contra esta verdade. E eu quero dizer uma coisa a você. Você que não é membro da segunda igreja e que está me ouvindo, saiba de uma coisa. É a começar por esta verdade bíblica é que você deve se perguntar se você não a aceita. Eu realmente conheço o Deus que criou os céus e a terra e que providencialmente governa tudo quanto há e que nada lhe escapa? Pergunta que não é inconveniente. Qual é a resposta do Senhor a coisas tão terríveis? A primeira resposta: o Senhor enviará um mensageiro. E Jesus foi antecedido por João Batista. Então essa resposta aqui já foi tratada conosco, né? Deus já enviou o profeta João Batista. Ele já pregou o arrependimento e o voltar para Deus. Depois disso, o Senhor Jesus Cristo é enviado a nós, o anjo da aliança. E hoje nós vivemos os últimos dias, irmãos. Você está atentando para esta verdade? Você tem se agarrado a Jesus, o nosso bendito Salvador? Você tem se alegrado nele, irmãos, benditos irmãos? Eu louvo e exalto ao Senhor Deus por toda esta igreja que tem se aproximado do Senhor Jesus. Porque o verso 1 do capítulo 3 nos diz: eis que eu envio o mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, diante da maldade humana, há de se revelar mensageiros que preparam o caminho do Senhor. Hoje, os mensageiros são os vários pastores que pregam segundo a doutrina apostólica. Os vários pastores que seguem o caminho do Senhor e pregam fielmente, sem cessar. Sim. O Senhor Jesus Cristo já veio, antecedido por João Batista. Agora, todos os outros que profeticamente têm pregado ao longo desses 2000 anos, desde que Cristo morreu e foi ressuscitado e assunto aos céus, todos esses que têm pregado, eles pregam anunciando que Jesus Cristo voltará mais uma vez para encontrar a sua igreja.
O Senhor Jesus Cristo disse que o que antecede o fim dos tempos é justamente pestes, destruições. O pavor, as pessoas desmaiariam diante do pavor. O livro do Apocalipse diz que as pessoas iriam fugir para os montes e pedir para que eles caíssem sobre eles, para que os escondessem da ira do Cordeiro. Irmãos, esse sentimento que está espalhado pelo mundo de medo, temor, o povo querendo fechar tudo, trancar tudo, impedir a circulação de tudo, como loucos. Como é que as pessoas vão se alimentar confinadas? São verdadeiros ignorantes. Se fechar tudo, adianta ficar trancado dentro de casa? Como é que as pessoas vão comer? Não morrem do vírus e morrem de fome dentro de casa? Esse poderia ser um exemplo do que é pedir para que as montanhas caiam sobre eles para esconder da ira do Cordeiro. Misericórdia, irmãos, como é que as pessoas vão ficar trancadas absolutamente dentro de casa? 3, 4 meses, quem tem comida dentro de casa para 3, 4 meses? Se os caminhoneiros não trabalharem, se os entregadores não entregarem, se os embaladores não embalarem, se os supermercados não funcionarem, se o agricultor não for para a terra, se o pecuarista não cuidar do boi, se o matador dos bois lá não for lá e fizer o seu serviço, quem é que vai comer, irmãos? Não é loucura, não, o que está se passando na cabeça dos homens hoje? Irmãos, sabe por quê? Porque eles não conhecem o Senhor. Eles não temem ao Senhor. Não há motivo para pânico. Se você precisar ir comprar comida, vá confiando no Senhor. Se o seu patrão precisa do trabalho, vá trabalhar. Sabe por quê, meu irmão? Porque não há como nós escaparmos disso. Nós temos como minimizar, sendo responsáveis, sendo zelosos pela vida dos irmãos, pela vida dos idosos, lavando bem as mãos, não se expondo em locais aglomerados, não indo para restaurante agora. Infelizmente, os bares e restaurantes vão sofrer muito durante os próximos 4, 5 meses. Mas a indústria do país, principalmente a alimentícia, a energia elétrica, os bancos, eles não podem parar por completo. Essas pessoas vão ter que se sacrificar por muitos que podem trabalhar de dentro de casa. Imagina a quantidade de médico que vai se expor a esse vírus, a quantidade de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, laboratórios, farmacêuticos, pessoas que trabalham em farmácia, irmãos, que não podem parar. Tudo isso é por quê, irmãos? Porque nós não temos como escapar da ira de Deus. E nós também, certamente, não temos como escapar da bondade e da proteção de Deus, porque se Deus quiser nos guardar, ninguém vai tocar em nós, nem mesmo um vírus. Por isso, o nosso Deus disse que a resposta não é pânico. Não é o que as pessoas loucamente estão fazendo, como esses governadores, que estão trancando tudo, até o oxigênio que poderia ir para os hospitais para poder socorrer as pessoas que estão sem ar. Queriam impedir a passagem dessas coisas. Olha o grau de falta de sabedoria que envolve o desespero com relação, ou por causa, melhor dizendo, da ausência de Deus na vida das pessoas. Por isso que a resposta está em ouvir a pregação, ouvir o mensageiro, ouvir o Senhor Jesus Cristo, que vem depois dos mensageiros, dizendo para eles que eles vão passar por um processo de purificação. Veja como continua o versículo 1. De repente virá
ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E o que ele vai fazer? Quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá subsistir diante do seu aparecimento? Quem? É uma pergunta retórica. Ele diz, quem é? Os servos de Deus vão passar por tudo isso. Irmãos, os servos de Deus vão passar por tudo isso. Porque se eles morrerem, vão para o céu. Vão ser purificados com um sofrimento? Vão. Vão passar por todas essas coisas difíceis? Vão. Vão ser contaminados pelo vírus e vão ficar sem ar? Vão, irmãos. Se o Senhor Deus permitir. E depois de tudo, se eles vierem a morrer, se nós viermos a morrer, irmãos, se eu, que sou broncoasmático, vier a morrer, para a glória eterna. Nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Se nós temermos mais a morte, estaremos arriscando não estar vivendo para a glória de Deus nessa vida, irmãos. Então, quem é que vai resistir à ira de Deus? Quem é que vai resistir à mão poderosa de Deus? Os crentes. A mão de juízo, a presença irada de Deus. Quem é que vai poder resistir a isso? Os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Cantem o Salmo 11 também, irmãos. Cantem o Salmo 11, como eu destinei cantar aí na nossa liturgia. Não negligenciem o cântico do Salmo 11. Veja, o versículo 2 continua dizendo, porque ele é como fogo do ourives. Ou seja, ele purifica a igreja. Ele é como a potassa dos lavandeiros, ou seja, como lavar uma roupa suja. Então ele vai tirar a impureza do meio do seu povo. Então aqueles que são servos de Deus, em meio a toda essa dificuldade, vai passar com esperança no Senhor, sendo provado, é verdade. Talvez você vai ter uma queda da sua renda. A igreja provavelmente vai ter uma queda de renda, mas eu espero que não, porque nós temos que ser fiéis, irmãos, nesse tempo, inclusive, de calamidade, que era o contexto da pregação de Malaquias. Malaquias e Ageu chamavam o povo à fidelidade, chamavam os sacerdotes à fidelidade, em meio à dificuldade. Inclusive, vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês que o povo estava deixando de dizimar e ofertar, os sacerdotes estavam deixando de pregar e administrar no templo e voltando a trabalhar no campo por causa da negligência deles e a negligência do povo. Isso só piorava a situação, irmãos. Porque nós servimos a Deus, nós podemos ser dizimistas e ofertantes no momento em que há escassez no mundo, porque o nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata. Tem tudo na mão. Então, o nosso Deus vai nos purificar agora. Nos mostrar onde é que estavam os nossos corações. Mostrar que nós estávamos, muitas vezes, sendo interesseiros na nossa forma de servir a Deus. Nós servíamos bem a Deus, nós éramos dizimistas, nós éramos ofertantes, nós oferecíamos o culto que o Senhor Deus desejava, porque era do que nos sobrava. E quando não é do que nos sobra? Como a viúva que o Senhor Jesus Cristo elogiou, porque dava do que tinha e não do que sobrava. Agora é o momento que nós temos que realmente colocar os nossos corações no lugar certo. É agora, Deus está nos provando para isso. E depois ele diz quem são os que, versículo 3 diz quem são os que não vão ter essa resposta tão bondosa. A partir do versículo 3 diz, né? Alguns serão purificados, melhor dizendo. É assim que continua. Parte aí que o anjo do Senhor se manifesta. Então, versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, veja como Deus vai purificar os seus servos.
na figura de Levi, né? Então Deus vai tratar com os seus servos nesse momento de grande tribulação. Deus vai tratar, irmãos. Confiem nisso. Nenhum mal chegará à nossa tenda se o Senhor Deus não quiser. Você não vê a história de Jó? Ora, irmãos, faça do Senhor Altíssimo a tua morada. Faça. Confie no Senhor. Não se exaspere. Não se estribe no seu próprio entendimento. Confia em Deus, Ele está nos provando. Está nos disciplinando. Está consertando o nosso rumo enquanto igreja. A segunda igreja, ela tem que crescer exponencialmente depois de tudo isso. A nossa igreja, irmãos, depois que tudo passar, tem por dever, está tão lotada com seus 250 membros, que não tem onde botar, irmãos, gente. Os cultos da nossa igreja, depois de tudo isso, devem estar repletos como um sinal de que Deus nos ensinou de verdade, nos lavou, nos purificou com aquele maçarico que hoje usam um maçarico extremamente potente para purificar o ouro, né? Tirar as impurezas do ouro. Nós somos o ouro de Deus, queridos. E Ele está lá purificando a gente. Agora, depois de tudo isso, como é que a gente vai reagir? A gente vai ou não vai se entregar absolutamente ao nosso Deus? Então, veja quais são qual é o resultado da purificação de Deus. Que é isso que eu estou dizendo aqui agora. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Você não vai mais negligenciar o culto de Deus, não é verdade? Você não vai mais omitir o dízimo, não é verdade? Você não vai mais deixar de ofertar, não é verdade? Você vai ser muito mais generoso. Porque aqui está falando aqui, ó. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Como sinal do trabalho de Deus na vida deles, depois dessa grande provação que eles passavam. Então, a nossa vida tem que mudar, irmãos, depois de tudo isso. Nosso temor vai estar muito mais concentrado no Senhor do que na falta das coisas, na ausência das coisas. Eu tenho certeza disso. Porque eu estou falando com crentes, não é verdade? Versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Então, primeiro Deus quer que nós agrademos a Ele e depois vem a resposta. Nós queremos que primeiro Deus faça tudo por nós, nos tire as dificuldades para depois a gente fazer o que é agradável a Deus. Eu quero dizer a você, se você entende que Deus vai fazer assim, você está enganado. Não é assim que a Bíblia ensina, irmãos. A nossa oferta tem que primeiro agradar o Senhor. Nós vamos começar a trazer as ofertas agradáveis, como eu disse, né? O povo de Israel, eu disse, né, domingos passados, o povo de Israel estava no meio da dificuldade e por conta dessa dificuldade, eles diziam assim, já que eu tenho essa dificuldade, eu vou oferecer o cego, eu vou oferecer o manco, eu não vou levar todo o dízimo que tenho que levar, vou roubar do dízimo, vou oferecer um culto cheio de defeitos, porque afinal de contas Deus sabe, eu estou passando por dificuldade, eu não posso oferecer o culto que eu tenho que oferecer. Eu não posso dizimar como eu tenho que dizimar. Eu não posso ofertar como eu tenho que ofertar. Eu não posso ser generoso como eu deveria ser. Por quê? Porque eu estou passando por essa dificuldade. Sendo que o nosso Deus nos mostrou, pela pregação de todos esses domingos, que é o contrário. Nós passamos por essas dificuldades porque não fazemos essas coisas. Porque já negligenciamos elas. Aí o que Deus quer que a gente aprenda na dificuldade? Que nós recoloquemos essas coisas em primeiro lugar, irmãos. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
E disse antes: não andeis ansiosos por coisa alguma. As pessoas, porque andam ansiosas por muitas coisas, porque acham que precisam de muita coisa, o que elas fazem? Elas trabalham demais, não ficam com seus filhos. Elas trabalham demais, não vão para a igreja. Ou porque estão trabalhando, ou porque estão cansadas. Elas estudam demais, aí não vai para a igreja de domingo porque estudou demais. E agora? Se tu morrer, adiantou tu ter negligenciado o Senhor? Adiantou tu ter corrido tanto atrás das coisas? Não. Tá vendo como é bom passar por todas essas provações? Sou eu que digo. A palavra de Deus diz, né, que foi-nos bom passar por muitas privações, provações, para justamente sabermos que o nosso Deus está acima de tudo. Só que os desobedientes não vai ser assim. Versículo 5. Chegar-me-ei para vós outros, chegar-me-eis a vós outros para juízo. Outras pessoas, outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os supersticiosos, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Lembra daquele juramento que você fez na hora de batizar o seu filho, que você não iria negligenciar levá-lo à igreja? Que você não iria negligenciar ensinar a palavra de Deus a ele? Lembra aquele juramento que você fez de ser fiel à sua esposa e ao seu esposo, a questão aqui do adultério? Quando você foi casar? Lembra quando você foi ser recebido como membro da igreja, que você iria atender às convocações do conselho, para os cultos, para as assembleias? E, irmãos, quantas vezes eu vi a assembleia da nossa igreja vazia? Pessoas que deveriam estar no culto e estão em outros lugares. Você tem uma responsabilidade com esse povo aqui, meu irmão. O povo que se reúne sob o pastoreio deste pastor aqui, do conselho da segunda igreja, tem a responsabilidade de atender a convocação deste conselho e participar do culto com estes irmãos. Porque vocês estão sob este pastoreio e não sob o pastoreio de mais ninguém. Vocês juraram que iriam obedecer a este conselho, a este pastor, aos diáconos da nossa igreja, enquanto fôssemos fiéis às Escrituras, de acordo com a interpretação fiel dos símbolos de fé de Westminster. Onde está o seu juramento? Você já parou para pensar sobre vários desses juramentos que precisam ser tratados e que não estão sendo bem tratados por você? Contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem. Ou seja, maltratam os mais pobres, desprezam os mais pobres, não tratam com justiça os mais pobres. Esses irmãos da nossa igreja, que precisam de ajuda e muitas vezes não têm paciência de ajudar os que têm necessidade, sejam aqueles que têm necessidade financeira, sejam aqueles que têm dificuldades espirituais, os que têm dificuldades emocionais, que são a mesma coisa que espirituais. O irmão que está triste, o irmão que está preocupado, o irmão que está cabisbaixo, e você é insensível a eles. Tá vendo, irmãos? Esses são os que não vão ser purificados, vão ser condenados, porque Deus vai ser uma testemunha contra eles. O único jeito que você tem de escapar é se você confiar em Jesus. Se você voltar para o teu Salvador, se você se voltar para o teu Senhor bendito, que te persegue
todos os dias da tua vida com bondade e misericórdia, como um bom pastor. O nosso Deus, versículo 6 diz, o nosso Deus não muda. Essa é a conclusão da profecia aqui, nesse trecho. O nosso Deus não muda e é por isso que os filhos de Jacó não são consumidos, mas são os verdadeiros filhos da promessa que não são consumidos. Os falsos filhos de Deus que vivem no meio do povo de Deus vai ser condenado sim. Corram para os braços do Filho de Deus. Peçam para que ele te aceite. Não aceite a ele, não, porque você não tem nada que aceitar. Peça para que ele te aceite. Humildemente, busque a face do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Atenda a sua voz. Não canse o nosso Deus. Não enfade o nosso Deus. Não seja cínico em dizer que você não tem nada neste texto que te confronta. Se você faz isso, se você se endurece diante disso, você é igual a esse israelita. Porque eu, pastor Renan, estou diante de um texto e desde que comecei a pregar a Ageu, eu estou diante de uma mensagem desde aquele período, irmãos, que tem mexido tão profundamente com a minha vida. E olha que eu já preguei isso aqui, eu acho que umas 5 ou 6 vezes. Mas agora o Senhor Deus tem feito algo tremendo na minha vida, na vida da minha família, com relação a esse texto. Isso é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo já preparava as nossas vidas, a nossa igreja, face a tudo isso que está acontecendo. Eu quero te encorajar a cultuar a Deus de verdade. Eu quero te encorajar a orar todos os dias. Eu quero te encorajar a jejuar durante esses dias. Eu quero te encorajar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu quero te encorajar a você ser generoso com os irmãos, você que tem poupança, porque como bons calvinistas que somos, nós sabemos que a poupança serve para estes momentos. Calvino já nos dava essa lição. Que o dinheiro tem este propósito: cuidar das nossas vidas, cuidar dos nossos parentes, nossa família, né? Esposa e filhos, cuidar da nossa mãe e do nosso pai, cuidar dos nossos irmãos na fé. É para isso que a poupança serve. Eu te encorajo, depois de tudo isso, a sermos mais frugais, a termos mais disposição a uma poupança para cuidar melhor dos nossos irmãos mais vulneráveis, membros da nossa igreja. Mas eu também te desafio. A segunda-feira, se você tiver de sair, se você tem que ir trabalhar, se você tem que abrir o seu comércio, se você tem que abrir o seu supermercado, se você tem que ir abrir a sua loja, se você tem... Não sei o que é que o governo determinou que tem que ser aberto, eu não sei o que você faz, o que você tem que fazer exatamente segunda-feira. Vá confiando em Deus. Vá buscando em Deus o socorro. Se limpe, faça os procedimentos que a Lorena, que o Juliano, que o presbítero Juliano, que o diácono Alberto, a Vívia, a Cíntia já nos orientaram. Lave bem as mãos. Lave bem as mãos. Lave bem as mãos. Quando você chegar da rua, tire a roupa fora de casa, deixe o sapato fora de casa.
coloque direto para lavar. Se possível, quando for fazer as compras, bote uma máscara. Eu não sei nem se isso é tão recomendado. Depois, por favor, os irmãos aí médicos me orientem. Se for possível, coloque luva, coloque máscara quando você for para o supermercado. Mas saiba, nós vamos ser expostos em algum momento a este vírus. Não vai ser possível escapar. O que está sendo feito com o isolamento é tentar fazer com que não exista um pico de várias pessoas ao mesmo tempo sendo expostas e muitas delas ficando grave e não tendo como colocar no hospital. Então, vamos ser prudentes, mas nunca temer. Acima de tudo, o temor é a Deus. Lorena e presbítero Juliano, ouçam o que eu vou dizer aqui para vocês agora. Ana Luísa virá a este mundo sob a mercê de Deus. E não importa em meio a quê. E o Senhor Deus vai dar força a vocês. Eu oro por isso. Em especial, Jaina, ouça o que eu estou dizendo agora. O Senhor é contigo, minha irmã. Ele está te fortalecendo você, o Leonardo, e todos os seus aí. Ensine a Luísa como é que é confiar no Senhor. Você vai ter o Daniel e nós vamos nos alegrar nele, no Senhor Deus. Daniel vai ser uma bênção na vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Abençoe a cada idoso da nossa igreja. E receba agora a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o amor do eterno e soberano Pai, que as alegrias e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, povo de Deus reunido nos lares, agora e no Senhor Jesus, não importa o lugar, para todo sempre. Amém.